Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre casos práticos em perícia contábil. Depois dessa aula, você vai compreender, vai entender melhor como que é uma perícia contábil, como é que funcionam as normas, os conceitos. Nessa aula você vai analisar 5 casos reais de perícias cobrindo diferentes áreas de atuação do perito. Você vai entender como aplicar todo o conhecimento adquirido até aqui em situações concretas do dia a dia forense. Então, prepare-se para mergulhar no mundo prático da perícia contábil. Antes de começarmos a analisarmos os casos e entender o que vamos abordar aqui, trabalharemos com 5 casos práticos que representam situações muito comuns no cotidiano de um perito. São casos reais, adaptados para fins didáticos, mas que refletem fielmente o tipo de trabalho que você vai encontrar na sua carreira. Vamos percorrer aqui diferentes áreas de atuação, desde a dissolução de sociedades empresariais, passando por cálculos trabalhistas, investigações de fraudes, avaliação patrimonial em processo de família, até a apuração de lucros cessantes em questões contratuais. Em cada caso, você vai ver a metodologia aplicada, os procedimentos realizados e as conclusões alcançadas. Preste bastante atenção, porque esses exemplos vão servir de modelo para o seu trabalho no futuro. Então, o primeiro caso é a apuração de haveres. Apuração de haveres nada mais é que dissolução de uma sociedade. Aqui temos 2 sócios que decidiram encerrar uma empresa de comércio varejista. Um dos sócios desejava saber exatamente quanto vale a sua participação na empresa para poder receber seus haveres. O objeto da perícia é claro: apurar o valor dos haveres do sócio retirante com base no patrimônio da empresa. Mas atenção, não basta simplesmente pegar o patrimônio líquido contábil e dividir pela participação societária. O perito precisa realizar uma série de procedimentos para garantir que esse valor reflita a realidade econômica da empresa. Veja os procedimentos que foram realizados. Primeiro, analisamos os balanços patrimoniais dos últimos 3 anos. Por quê? Para entender a evolução patrimonial da empresa e identificar tendências. Depois, escrituração contábil para confirmar que os registros estão corretos e atendem às normas contábeis. Em seguida, fizemos uma conferência detalhada de todos os ativos e passivos da empresa. Aqui é fundamental verificar se tudo que está no balanço realmente existe, se todos os valores estão corretos. Ponto crucial: avaliamos os bens do ativo imobilizado em valor de mercado. Por quê? Porque esses bens podem estar registrados por valores históricos, muito diferentes do valor real atual. Por fim, apuramos o patrimônio líquido ajustado e calculamos a participação societária correspondente. Agora vamos para os números. O patrimônio líquido contábil da empresa era de R$ 500 mil, mas esse valor precisou ser ajustado. Identificamos que havia estoques obsoletos avaliados em R$ 50 mil. Esses produtos não tinham mais valor de venda, então precisamos reduzir o patrimônio nesse montante. Por outro lado, havia um imóvel registrado pelo valor histórico de compra, que estava muito defasado. A reavaliação desse imóvel a valor de mercado gerou um acréscimo de R$ 200 mil no patrimônio. Fazendo as contas, 500 mil menos 50 mil, mais 200 mil, chegamos a um patrimônio líquido ajustado de R$ 650 mil. Como o sócio tem 50% da participação, seus haveres totalizam R$ 325 mil. Perceba a diferença: se tivéssemos usado apenas o patrimônio contábil, o valor seria de R$ 250 mil. Com os ajustes necessários, o valor correto é de R$ 325 mil, uma diferença significativa de R$ 75 mil. Esse caso demonstra a importância dos ajustes e da avaliação criteriosa do patrimônio. O segundo caso que eu quero falar para vocês é na área trabalhista.
Temos aqui um empregado que ajuizou uma ação alegando que não recebeu as horas extras devidas durante 2 anos de vínculo empregatício com a empresa. O objeto da perícia é calcular o valor das horas extras não pagas e todos os reflexos que essas horas geram em outras verbas trabalhistas. Quais são os procedimentos para realizar esse trabalho? Primeiro, analisamos todos os cartões de ponto do período em questão. É um trabalho minucioso, onde o perito precisa identificar dia a dia se houve jornada extraordinária. Depois, verificamos os contra-cheques para confirmar o que foi efetivamente pago ao empregado. Com esses documentos em mãos, identificamos todas as horas extras que foram laboradas, mas não foram pagas corretamente. Calculamos as diferenças de horas extras com base no salário do empregado e no adicional legal. E aqui vem um ponto muito importante. As horas extras geram reflexo. Elas impactam no 13º salário, as férias com 1/3, o FGTS até o aviso prévio. Se houver tudo isso, precisa ser calculado. Vamos aos números encontrados na perícia. Foram identificadas 480 horas extras laboradas durante o período de 2 anos. O valor da hora normal de trabalho era de R$ 15. Aplicando o adicional de 50% previsto na Constituição Federal para as horas extras, calculamos que o valor devido apenas de horas extras é de R$ 10.800. Mas não para por aí. Essas horas extras refletem outras verbas trabalhistas, gerando um valor adicional de R$ 3.250. Somando tudo, o total devido ao reclamante é de R$ 14.050. É importante destacar que toda essa apuração foi detalhada em uma memória de cálculo anexa ao laudo, demonstrando mês a mês, hora por hora e reflexo por reflexo. Transparência e demonstrabilidade são fundamentais na perícia contábil. Nesse terceiro caso, é fraude em condomínio. Esse tipo de perícia requer muita atenção aos detalhes e capacidade de cruzar informações. A situação é a seguinte: um síndico de condomínio está sendo acusado de desviar valores na conta do condomínio. O objeto da perícia é verificar se a prestação de contas está regular e, se houver irregularidades, identificar e quantificar os possíveis desvios. Como o perito trabalha nesse tipo de caso? Primeiro, analisamos todos os status bancários da conta do condomínio. Cada transação é examinada. Depois, conferimos todos os recibos e comprovantes de pagamento apresentados pelo síndico na prestação de contas. O trabalho mais importante aqui é o cruzamento de dados. Comparar o que consta na prestação de conta com o que efetivamente foi movimentado na conta bancária. Identificamos pagamentos sem comprovação adequada, aqueles em que o síndico diz ter pago alguma coisa, mas não apresenta documento comprobatório. E verificamos todos os destinatários das transferências bancárias. Foi aqui que encontramos o grande problema nesse caso. Os números revelam uma situação grave. Durante o período analisado, o condomínio arrecadou R$ 850 mil em receita. As despesas que puderam ser devidamente comprovadas totalizaram R$ 720 mil. Fazendo a matemática básica, se entrarem 850 mil e saíram 720 mil em despesas comprovadas, deveriam existir R$ 130 mil na conta do condomínio. Mas quando verificamos o saldo efetivo, encontramos apenas R$ 45 mil. A diferença não é justificada, é de R$ 85 mil. Para onde foi esse dinheiro? A perícia identificou duas irregularidades graves. Primeira, transferências diretas da conta do condomínio para a conta pessoal do síndico, totalizando R$ 60 mil. Não havia nenhuma justificativa para essas transferências. Segundo, pagamentos registrados na prestação de contas, totalizando R$ 25 mil, mas sem nenhum comprovante documental. O síndico dizia ter pago, mas não apresentou nota fiscal, recibo, nada. Somando essas irregularidades, chegamos exatamente aos R$ 85 mil desviados. Nesse caso, como o trabalho pericial pode desvendar fraudes através do cruzamento criterioso de informações? Vamos agora para um caso na área de família, a partilha de bens.
Temos aqui um casal que está se divorciando e precisa dividir o patrimônio construído durante o casamento. O objeto da perícia é avaliar todos os bens e direitos do casal e apurar o montante total que será partilhado. O patrimônio identificado é bem variado: um imóvel residencial, 2 veículos, participação em empresa familiar, correspondente a 30% do capital, aplicações financeiras, imóveis e equipamentos. Cada tipo de bem existe uma metodologia específica de avaliação. Não dá para avaliar tudo da mesma forma. Vamos ver como foi feita a avaliação de cada item e os valores encontrados. Para o imóvel residencial, utilizamos método de avaliação por comparação de mercado. Pesquisamos imóveis semelhantes na mesma região, com características parecidas, e chegamos ao valor de R$600 mil. Os veículos foram avaliados pela tabela FIPE, que é a referência de mercado para automóveis no Brasil. O primeiro veículo foi avaliado em R$80 mil e o segundo em R$40 mil, totalizando R$120 mil. A participação societária de 30% na empresa familiar foi avaliada com base no patrimônio líquido da empresa, resultando em R$180 mil. Para as aplicações financeiras foi simples: levantamos os saldos bancários e os estados das aplicações, totalizando R$150 mil. Por fim, os móveis e equipamentos foram avaliados, considerando o estado de conservação e o valor de mercado para bens usados, chegando a R$50 mil. Somando tudo, 600 mil, mais 120 mil, mais 180 mil, mais 150 mil, mais 50 mil, chegamos a um patrimônio comum total de R$1.100.000. Com a partilha meio a meio, cada cônjuge terá direito a R$550 mil. Nesse último caso, trata-se de uma questão contratual, a apuração de lucros cessantes. A situação é a seguinte: uma empresa tinha um contrato de prestação de serviço e foi rescindido unilateralmente pela outra parte. A empresa alega que deixou de lucrar por causa dessa quebra contratual e quer ser indenizada. O objeto da perícia é calcular quanto a empresa efetivamente deixou de lucrar em razão dessa rescisão. Lucros cessantes são os lucros que a empresa deixa de obter. Não é o faturamento total que deixou de acontecer, mas sim o lucro líquido que seria gerado. Os procedimentos incluem analisar o contrato para entender exatamente qual eram as obrigações e o prazo que ainda faltava para o término, levantar o histórico de faturamento e lucratividade da empresa. Precisamos entender qual era a margem de lucro real praticada, fazer uma projeção de faturamento com base no que estava previsto no contrato, calcular qual seria o lucro com base na margem histórica. E um ponto importante: deduzir os custos fixos que a empresa deixou de ter, porque o contrato acabou. Se a empresa não vai mais prestar o serviço, ela também economiza alguns custos. Vamos aos números neste caso. O contrato tinha um prazo remanescente de 24 meses, ou seja, ainda faltava 2 anos para o contrato terminar naturalmente. O faturamento mensal previsto no contrato era de R$100 mil. A análise do histórico demonstrou que a empresa tinha uma margem de lucro líquida de 15%. Para cada R$100 de faturamento, a empresa lucrava R$15 líquido, mas havia custos fixos de R$5 mil por mês e que a empresa deixou de ter com o fim do contrato. Vamos aos cálculos. Faturamento total esperado para os 24 meses, 24 vezes R$100 mil, igual a R$2.400.000. Aplicando a margem de lucro de 15%, o lucro líquido esperado seria de R$360 mil. Mas precisamos reduzir os custos fixos economizados. R$5 mil por mês durante 24 meses, totalizando R$120 mil. 360 mil menos 120 mil. Chegamos aos lucros cessantes de 240 mil. Esse é o valor que a empresa efetivamente deixou de lucrar com a rescisão do contrato. Agora que analisamos os 5 casos, vamos extrair as principais lições aprendidas. Primeiro, a importância da documentação completa. Em todos os casos, o trabalho pericial dependeu de uma análise documental criteriosa. Sem documentos não há perícia. Segundo, a necessidade de cruzamento de informações, especialmente no caso da fraude no condomínio,
Vimos como cruzar dados de diferentes fontes para revelar irregularidades. Terceiro, o rigor metodológico nos cálculos. Cada cálculo precisa estar matematicamente correto e ser passível de verificação por outras pessoas. Quarto, fundamentação técnica das conclusões. O perito não pode simplesmente dar sua opinião. Ele precisa fundamentar tecnicamente tudo o que afirma no laudo. Quinto, clareza na apresentação dos resultados. O laudo pericial precisa ser compreensível para o juiz, para os advogados, para as partes. Não adianta fazer um trabalho técnico perfeito se ninguém conseguiu entender. E sexto, a imparcialidade e objetividade do perito em todos os casos. O perito trabalhou com os fatos e os números, sem tomar partido de nenhuma das partes envolvidas. Apesar de serem casos de áreas diferentes, há elementos comuns presentes em todos eles. Todos exigiram análise documental criteriosa. O perito trabalha essencialmente com documentos. Todos aplicaram normas contábeis e princípios técnicos estabelecidos. Todos apresentaram cálculos matematicamente demonstrados, com memórias de cálculos detalhados. Todos tiveram fundamentação técnica e legal consistente. Todos chegaram a conclusões claras e objetivas, respondendo exatamente o que foi questionado. E todos incluíram anexos com as memórias de cálculos e documentos relevantes. Esses elementos são a espinha dorsal de qualquer trabalho pericial de qualidade, independentemente da área de atuação. Chegamos ao final dessa aula sobre casos práticos. Espero que esses 5 casos tenham ajudado a você a visualizar como funciona na prática o trabalho de um perito contador. Vimos situações muito diferentes entre si, mas todas com pontos em comum: rigor técnico, análise criteriosa, fundamentação adequada e conclusões claras. Lembre-se, esses casos são exemplos reais de tipos de trabalho que você vai encontrar no mercado. Use-os como referência, mas sempre busque aprimorar sua técnica e se atuar constantemente. A perícia contábil é uma profissão fascinante, que combina conhecimento técnico, raciocínio lógico, investigação e comunicação. Você tem em suas mãos uma ferramenta poderosa para contribuir com a justiça e a solução de conflitos. Continue estudando, pratique sempre que possível e busque se especializar. O mercado de perícia contábil tem um espaço para profissionais competentes e dedicados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.